Olá pessoal, então vamos começar aqui a nossa aula sobre o método Kanban, né, que é o método que a gente vai usar para ajudar a organizar o nosso curso na educação à distância, né? Estou usando aqui os slides do meu orientador, Diego Silveira. Eu vou falar do Kanban, uma ferramenta onde a gente pode aplicar o Kanban online, que é a ferramenta Trello, certo? E o que é o método Kanban? O Kanban é um método, né? Ele é um método para definir, gerenciar e melhorar serviços que fornecem o trabalho do conhecimento. Então, ele vai ajudar a gerenciar o nosso trabalho. Né? Onde eu posso aplicar o método? E aí é que entra. Ele é muito usado na área TI, agências de marketing, recursos humanos, serviços de mídia e design, suporte ao cliente, desenvolvimento de produtos e também na educação. Né? Esse slide aqui, ele vai estar no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Eu tenho aqui um PDF chamado Kanban, certo? Inclusive já está o link daquela nossa primeira aula. Voltando. Então ele é usado em diversas áreas, porque ele é um método genérico para melhorar, otimizar o seu trabalho. Né? E quais são os valores? Você tem o valor da transparência, você saber o que está sendo feito, como está sendo feito, o equilíbrio, nem gente vai ficar com coisa de mais nem com coisa de menos, no caso de trabalho em equipe. Colaboração, você pode ter várias pessoas trabalhando juntas. Foco no cliente, no caso para empresas, né? O fluxo, que é você ter um fluxo de trabalho organizado. Liderança, no caso de trabalhos em equipe, a liderança consegue ter uma visão geral de tudo que está sendo feito por cada funcionário de forma fácil, fluida, né? Compreensão disso que está sendo feito, você sabe exatamente o que está sendo feito, como está sendo feito, o que falta. Acordo, você tem um acordo de quem vai fazer o que, quem está fazendo o que, como aquilo deve ser feito. E respeito, né? Você consegue ter o respeito de todo mundo que está trabalhando na equipe, mas também pode ser feito sozinho, que é o que a gente vai ver. Então esses são os valores do método Kanban, certo? Quais são os princípios? Ele tem a gestão da mudança, comece com o que você tem, concorde em buscar melhorias e incentive atos de liderança em todos os níveis. Então você tem a gestão de mudança. Por exemplo, eu estou querendo terminar o meu TCC. Então, começo com o que eu tenho hoje. Ó, eu tenho isso e isso. E eu concordo que eu tenho que melhorar o meu processo. E aí eu vou usar o princípio do Kanban para melhorar o meu processo. E no caso dos trabalhos em equipe, você vai incentivar essa liderança, né? Entrega de serviço. Compreender e focar as necessidades e expectativas do cliente. O cliente pode ser você, né? O produto que você quer entregar pode ser a sua tese, né? A sua dissertação, o seu TCC. Você vai gerenciar o trabalho e evoluir políticas para melhorar os resultados. Vai organizar o modo como é feito o fluxo de trabalho para que você consiga melhorar os seus resultados. Né? As práticas gerais. Visualizar o que está sendo feito, limite do trabalho que está em progresso, do que está sendo feito no momento, gerenciar o fluxo, a gente vai ver essa questão do fluxo bem direitinho, tornar as políticas públicas, no caso de empresas, como devem ser feitas as coisas, os fluxos de trabalho vão se tornar públicos, implementar ciclos de feedback, ou seja, de retorno. Você vai implementar uma coisa, uma pessoa vai avaliar o que você fez, vai dar um retorno se aquilo foi feito de forma válida ou não, e melhorar colaborativamente e evoluir experimentalmente. Né? Você vai melhorar de forma colaborativa e vai experimentando até evoluir. São as práticas gerais. E normalmente ele funciona como um quadro. O Trello, o Kanban, nada mais é do que um quadro. Esse quadro normalmente tem essas três partes, eu vou falar já já. É o mais comum de visualizar o sistema. Você tem um quadro de tudo que tem que ser feito. O trabalho é puxado da esquerda para a direita, ou seja, começa desse lado e vai até esse. Os itens de trabalho, os itens, são normalmente exibidos como cartão. Então você tem um cartão para cada tarefa que tem que ser feita. Então você consegue dividir o seu problema maior em várias subtarefas e organizar como cada uma está sendo feita para chegar no resultado final. Os passos individuais no fluxo de trabalho são monitorados em colunas. Vou falar disso já já. Diferentes cores de cartões podem ser usadas para representar diferentes tipos de atividades ou grupo de clientes e deve refletir o seu fluxo de trabalho. Então, normalmente nós temos esses três
quadros grandes aqui, essas 3 colunas grandes no quadro. To do, que é o que é para ser feito. In progress, ou doing, que é o que está sendo feito. E done, que é o que foi feito, o que está pronto. Então, normalmente você tem essa coluna aqui do para fazer, com vários cartões que são todas as tarefas que estão para ser feitas. Aí você está no trabalho em grupo ou sozinho e diz, eu vou começar fazendo isso. Você pega esse cartãozinho aqui e arrasta para essa coluna. E essa coluna vai dizer que agora essa tarefa não está mais na fila de espera para ser feita. Ela está sendo feita, ela está em progresso. E quando você estiver pronto, você pega o cartão e coloca aqui para a coluna de done, para a coluna de feito. Porque quer dizer que essa tarefa está concluída. E você pode ter diferentes tipos de cores. Tem gente que usa cor para organizar as tarefas de um cliente, bota todos os clientes aqui na mesma coluna. E o cliente X tem cor azul, o cliente Y cor laranja, o cliente W cor vermelha e o cliente A cor verde. E tem gente que usa não. Eu estou com várias tarefas. Essa aqui é muito urgente, coloca ela vermelha. Essa aqui nem é tão urgente, já coloco como azul. Essa aqui já é mais ou menos urgente, coloco como laranja. Então você tem essa opção de cores. Né? Isso aí vai ser de acordo com o quê? Com o seu fluxo de trabalho. Ou seja, o modo como essas colunas são organizadas deve definir o seu fluxo de trabalho. Inclusive na empresa que eu trabalhei, eu fazia, a gente trabalhava com outra coluna depois do em progresso, né? A gente trabalhava com a coluna do em análise, que era exatamente onde acontecia o feedback. Eu vou mostrar isso na prática, né? Então aqui são alguns exemplos de classe, né? O urgente, importante, médio ou baixo. Uma coisa que tem uma urgência, você coloca como uma certa com o nome urgente ou uma cor para urgente. Importante não é tão, média abaixo de urgente e baixa porque a prioridade dela é bem baixa. Né? E temos algumas métricas. Essas métricas aqui a gente não vai usar, mas eu acho importante a gente falar, né? Principalmente em empresas. Nós usamos basicamente essas 3, que é o lead time, que é o tempo que o tempo médio que se leva para um cartão ser concluído, né? De uma tarefa ser concluída. O throughput, que é o tempo que um cartão leva para passar por todas as etapas. Isso aqui é o tempo médio de entrega. E aqui o tempo médio de um cartão passar por essa etapa. E o work in progress, que é o que está sendo feito, né? Os cartões que estão em execução. Mas aqui é bem da área mais específica, mais de empresa, né? E temos as cadências, que é o quê? Normalmente reuniões que a gente faz para atualizar as nossas tabelas, né? Team Kanban Meeting, que é uma reunião diária que você pode estar fazendo ali. Normalmente isso aqui é bem específico de empresa, né? O Team Retrospective, que ele é feito da quinzenal ou mensal, que é a retrospectiva. Durante aquele mês ou aquela quinzena, como foi que o time se saiu e ajustar alguma coisa. E o Internal Team Replacement Meeting, que é a reunião interna da equipe para reposicionamento, né? Que é quando necessário você pode estar fazendo a reunião para ajustar alguma coisa antes de chegar nesse prazo de 15 ou um mês. Né? Então aqui é mais para a empresa. E nós temos aqui, ó, System Thinking Approach to Introduce Kanban, que é uma tática, né, uma estratégia, a estética, para você ser introduzido ao modo de pensar do Kanban. Né? Porque como você vai entender para que serve o Kanban? O nosso último slide, a gente vai para a prática, certo? Você tem que aprender a identificar as fontes de insatisfação. Por exemplo, eu estou muito relapso, não estou conseguindo fazer meu TCC, estou começando uma coisa e me perdendo. É uma fonte de insatisfação. Analisar a demanda, o que eu preciso fazer. Eu tenho que fazer a introdução, mas antes eu tenho que criar essa imagem, tenho que fazer aqui o meu resumo, tenho que ler X fontes a 5 artigos, suas demandas. Analisar as capacidades do sistema, ou seja, até onde você pode ir, no caso aqui é bem da área de informática, né? Modelar o fluxo de trabalho, como eu preciso fazer. Eu estou com essa demanda, primeiro eu tenho que pesquisar, depois eu tenho que botar em prática, depois eu tenho que revisar e depois eu vou dizer que está pronto. Um exemplo. Identificar as classes de serviço. Tem uma coisa que é urgente, tem uma coisa que não é. Né? E projetar o sistema Kanban para realizar isso. Né? Então, essas aqui são algumas das técnicas do Kanban. Vou estar mostrando o sistema aqui, criando um quadro com vocês, depois falando um pouco sobre a nossa atividade. Né? O site que nós vamos usar é esse aqui, é o Trello. Trelleo. O Trello é uma ferramenta grátis, online, onde você pode aplicar o sistema Kanban. Ó. Você vai abrir aqui o Trello. O site é trello.com.br. Se eu não me engano, não fiz a conta com esse e-mail, por isso eu já deixei meu e-mail aberto aqui para mostrar o processo de criar.
né? O Trello ele é mantido pela Atlassian, uma empresa. Então, obtenha o Trello grátis. Você vai clicar aqui. Você vai registrar um e-mail, né? Eu não sei se eu já fiz, eu vou fazer como se fosse do zero, né? Que é danilo.bandeira@ifrr.edu.br, meu e-mail institucional. Eu já tenho uma conta no meu e-mail pessoal. Ó, aparentemente eu não tinha conta, né? Eu vou aceitar aqui os cookies. O que traz você aqui? Você vai dizer o que você quer. Organizar ideias e trabalhar, o que eu vou fazer, né? Acompanhar tarefas pessoais e afazeres, então pode ser uma coisa assim para você usar no seu dia a dia. Gerenciar projetos de equipe quando você tem várias pessoas. Criar e automatizar fluxos de trabalho da sua equipe. Por enquanto eu vou pular, né? Dê um nome ao seu quadro, então você pode ter vários quadros, a gente vai mostrar. Eu vou mostrar um quadro aqui chamado Ambientação EAD. EAD. Criei o meu quadro. Avançar. Eu não vou criar isso aqui a gente vai fazer no já já. Eu quero mostrar do zero. E aqui temos outra opção bem interessante. Como eu falei, ela é uma ferramenta de você trabalhar em equipe. Então você pode chamar outras pessoas para gerenciar esse Trello com você, né? Por exemplo, aqui eu vou fazer sozinho, mas você pode colocar o e-mail do seu coleguinha e você vai aparecer todo mundo trabalhando junto no mesmo quadro. Então, se de repente você tem que fazer um artigo, você, o professor e 3 colegas, vocês podem criar um Trello e adicionar essas pessoas, né? Por enquanto eu não vou adicionar. Aí aqui ele está só falando que você tem a versão paga, né? Que tem mais coisas. A gente está usando a versão grátis. Vou pular também. E chegamos aqui. Por padrão, ele já coloca os 3 quadros que eu falei. Ó. O quadro a fazer, em andamento e concluído. E você ainda pode criar mais, que eu vou criar já já. Professor, mas eu tinha que colocar alguém e esqueci de colocar. Você tem a opção aqui ó, de compartilhar. E você aqui você pode colocar essa pessoa como sendo membro do seu quadro. E ela vai aparecer esse quadro para ela também, né? Através do e-mail que ela cadastrou no Trello dela. Né? Aqui tem mais algumas opções. Ó. Você pode ter algumas configurações. Alterar, vou colocar uma corzinha, eu gosto de cor escura. Vou colocar uma corzinha escura aqui que é mais minha cara. Tem a opção de cores, tem algumas configurações, você pode colocar uma foto aqui atrás, opções de automação. A gente vai deixar aqui por enquanto de forma mais básica, certo? E aí como funciona? Eu vou deixar esses 3 quadros aqui, por exemplo, né? Eu preciso fazer por exemplo, o meu TCC. E eu tenho que fazer minha introdução. Você pode clicar aqui e vai adicionar um cartão, você diz, criar o resumo, por exemplo. Você já criou o seu cartão, certo? Você pode aqui editar esse cartão. Ó. Quando você clica em editar, você tem a opção de alterar membros, ou seja, dizer com quem aquele membro está. Quando tem várias pessoas, você consegue ver quem está sendo feito. Pode mudar a capa dele, você pode editar a etiqueta dele, ó, que é aquela questão das cores. O resumo é uma coisa que eu tenho que fazer urgente. Já coloco ela aqui como vermelho, certo? E ele já colocou o vermelhinho aqui em cima, tá vendo? Você pode criar outras etiquetas, como pode colocar textos, fica a seu critério. Você pode editar datas, então você pode ter um cartão que tem uma data de entrega, então o Trello vai lhe lembrar, ó, definir um lembrete um dia antes. A data de entrega eu tenho que fazer isso aqui até dia 8. Então você já colocou a data aqui. Salvar, um dia antes ele vai dizer, ó, quando você olhar o seu Trello, você vai ver que ele tem alguma coisa para ser feita, tem uma data para ser feita. Então você pode abrir aqui o cartão. Ó. Quando você abre o cartão, você tem todas as opções, a data de entrega, as notificações, se você quer ver o que está sendo feito, então o professor pode seguir uma determinada tarefa. Você pode colocar um anexo, trazer um arquivo e colocar aqui, como por exemplo o artigo que você tem que ler. Pode adicionar membros a esse cartão. Você pode colocar uma descrição. Ali eu só coloquei criar o resumo. E aqui eu posso dizer, o resumo tem que ter
no máximo 500 palavras. E você deixou uma descrição aqui. Quando a pessoa for abrir esse cartão, ela vai ver o que tem que fazer nele. Inclusive, uma coisa legal que você pode colocar também é esse checklist. Que esse checklist você vai ser o quê? Vai ser as tarefas que você tem que fazer, né? Vou colocar aqui pontos que você tem que cobrir, por exemplo. E como é que funciona? Você tem aqui sua descrição, que você pode editar. E os pontos, por exemplo, eu tenho que criar o resumo. Vou adicionar outro ponto. Criar as palavras-chave. Aí você pode colocar aqui 3 palavras, por exemplo. Vai colocar um novo, que seria traduzir o resumo, ou fazer o abstract. Você poderia separar em 2 cartões. E outro que seria traduzir as palavras-chave. E pronto. Seu cartão aqui ele está pronto, né? Lógico que vocês vão explorar essas ferramentas, né? Terminei o meu cartão, vou fechar. E ele está aqui, ó. Você tem 3 pontos para fazer. Aí tô com tudo isso para fazer. Pô, vou começar pelo resumo. Você clica e você pode arrastar o cartão para ir em andamento. Aí você está fazendo o seu cartão, vem aqui e diz, já terminei de criar o resumo. Você marca isso aqui como feito. E agora vai dizer, ó, você já fez 1 ponto de 3. E ele tem uma descrição aqui que você pode ler essa descrição. O resumo tem que ter 500 palavras. E aí terminou de fazer, você coloca em concluído. E o cartão ele vai sair daqui. E o que é legal aqui? Se você está fazendo o seu TCC com seu professor, por exemplo, você pode colocar aqui, ele vai ver o que você está sendo feito, e ele pode criar uma nova coluna, que é chamada em revisão, que era como a gente trabalhava na empresa. E o que é essa... não salvei. Em revisão. E aí eu posso fazer o quê? Eu posso mudar a ordem. Ó. Em revisão vem para cá, antes de concluído. Você tem as suas tarefas, terminou as suas tarefas, você vem e clica aqui em revisão. E aí o professor, ou no caso da empresa, o que é que eles vão fazer? Ele vai pegar aqui, vai dizer, ó, ele disse que fez isso, isso e isso. Aí ele vai lá no seu trabalho, lê tudo, realmente ele fez. Se você realmente fez do jeito que o professor queria, ou seu chefe, ou você quis revisar, você vem e coloca em concluído. Se ele não gostou do que você fez, ele pode trazer de volta para o andamento e colocar algum comentário. Faltou corrigir erros de português, por exemplo. Ele pode colocar um comentário do que estava errado. E aí agora, você vai ler seu comentário, vai aparecer aqui. Aí você diz, corrigir. Move de volta para em revisão e aí para concluído. Por isso que um dos princípios é que o fluxo de trabalho do Kanban, ele tem que refletir a sua empresa. Ou, no caso, o que você quer fazer. Por exemplo, você tem a prática de delimitar suas tarefas, ver o que está sendo feito e você pode colocar um campo para revisão para lhe lembrar de dar uma revisada naquilo que você fez. Quando tiver ok, você coloca em concluído. Se for um trabalho em equipe, você pode ter uma pessoa para revisar. Tem empresas que usam diferentes práticas, onde uma pessoa corrige o trabalho do outro para ter certeza que está legal, né? Então, essa daqui é a aplicação do Kanban. Inclusive aqui no Trello, você pode ter vários quadros, certo? Eu tenho aqui o quadro que eu criei agora, Ambientação e Educação à Distância, mas você pode criar um novo, de uma cor que você queira, ou com a imagem que você queira, para trabalhar com outra empresa. Então, no Trello você não é ilimitado, mas você pode criar vários quadros, certo? Então, essa é a ideia do Kanban. Você, de forma visual, consegue delimitar suas tarefas. Quais são as dicas que eu dou? No Kanban, nesse sistema Kanban aqui no Trello, use sempre tarefas curtas. Não coloque assim, fazer o TCC como uma tarefa, porque é uma coisa muito grande. Então, você vai delimitar o seu problema em tarefas menores. Por exemplo, você tem que botar aqui que você vai estudar para a prova.
Então você está dizendo que você vai estudar para uma prova de uma disciplina. E o seu cartão de estudar para a prova de ambientação e educação à distância. E aí você pode definir, por exemplo, se você não quiser usar as cores de urgente, você pode definir que, vou colocar aqui, ambientação à distância vai ser a cor azul. Né? Você pode criar uma etiqueta se você quiser também, etiqueta nova com uma cor diferente. Educação à distância é azul. Aí você pode editar aqui, você vai dar um título. Ambientação e educação à distância. E aí já está salvo, que azul é ambientação e educação à distância. E você vai dizer estudar para a prova, né? Fechar aqui. Vou colocar só mais um, editar o cartão aqui. Estudar para a prova do dia X. E aí você pode dizer, ó, faz alguma coisa falando sobre a prova. O professor falou que a prova vai ser... O professor avisou que a prova será um questionário de apenas uma tentativa. E aí você já deixa de lembrete aqui. E aí no final, você pode vir aqui e colocar os seus checklists com todos os assuntos que você tem que criar. Né? Tem alguns itens prontos aqui, que foi aqueles que eu já criei, né? Você pode adicionar um checklist do zero e ir colocando os pontos aqui dos assuntos que você tem que estudar. Legal. Inclusive, você pode vir aqui no anexo e anexar, e seria um arquivo que esteja no seu computador, como por exemplo, material de aula. Você já pode deixar anexado aqui. É bem legal. Né? E aí você vai ter o seu cartão. Quando você estiver estudando já, você coloca aqui. Nesse caso aqui já passou a prova, você já estudou, você já pode colocar direto para feito. Né? Inclusive aqui também você tem a opção de arquivar o cartão, que é o quê? Ele vai sair daqui. Depois você pode buscar pelos seus cartões arquivados aqui, né? Então, esse é um exemplo de uma aplicação do Trello. É bem legal essa ferramenta. Eu aconselho vocês a criarem. Vocês podem criar vários quadros. Você pode criar um quadro só e botar todas as disciplinas, ou você pode até criar vários quadros, um para cada disciplina. Isso vai lhe ajudar a, no decorrer do curso, vocês conseguirem se organizar, né? Inclusive é bem legal que se de repente você for para uma empresa, a empresa utilizar esse método, vocês já vão estar familiarizados. O Trello ele tem diversos power-ups que chamam, né? Eu não vou entrar neles, mas são diversas ferramentas que você vê que tem diversas funções que vão lhe ajudar. Por exemplo, integrar isso aqui com forms, com o Google Forms, né, com formulário. Integrar isso aqui com um sistema de controle de fluxo de trabalho. Visualizar arquivos de Word, PowerPoint e Excel diretamente aqui. Tem diversos power-ups, isso aqui eu vou deixar para vocês explorarem, né? Que isso aqui seria mais uma introdução a essa ferramenta que eu acho maravilhosa. Então, vou fechar aqui os power-ups. Essa era a ideia do Trello que eu queria mostrar para vocês, né? Vai chegar um e-mail aqui até para mim, ó, confirmar o meu e-mail do Trello aqui. Vou até confirmar logo, que eu vou ficar usando essa conta aqui também. Já já eu confirmo. Então, essa é a ideia do Trello. A outra ferramenta que eu queria mostrar para vocês, ela está aqui, ferramenta bem simples, que é no Google. Você pode usar o seu e-mail pessoal ou o seu e-mail acadêmico, que é o nosso Google Calendário, ou Google Agenda, perdão. Essa ferramenta eu acho ela maravilhosa, só que a gente usa pouco, que é o quê? Ó, os encontros presenciais para mim já aparecem aqui em alguns determinados dias. O que é isso? Essa ferramenta, ela é uma agenda, né? E essa agenda, ela vai lhe ajudar a organizar a sua semana. Então eu conheço gente que todo domingo ou toda segunda tira uma horinha e coloca tudo o que ele tem que fazer na semana. Por exemplo, vou falar um pouco aqui. Aqui você tem o calendário, né? Você tem a opção de criar, onde você pode criar um evento, uma hora de se concentrar, uma hora que você vai estar ausente, uma tarefa que você tem que fazer, você pode agendar horários, né? Opa, criei sem querer. E você tem aqui em cima o tipo de visualização. Por exemplo, aqui ele está visualizando mensalmente. Você pode usar por semana. E aí você vai ter o quê? Nessa semana ele vai mostrar todas as horas do seu dia, ó, de 1 da manhã até 11 da noite.
E aqui é porque aqui tá logado com o meu e-mail, então tudo que aparece para mim do meu e-mail vai aparecer aqui. Então você pode dizer, eu tenho que trabalhar, mas na terça-feira eu tenho aula do professor Danilo e meu grupo é de 6 horas da tarde. Você faz o quê? Vem aqui em 6 da tarde, clica aqui na terça-feira e diz, isso aqui é um evento. Aula do professor, aliás, aula de ambientação e educação à distância. Tem um horário aqui que é de 6 às 7, vai acontecer na terça-feira. Se você for fazer uma reunião com alguém, você já pode colocar o Meet aqui, o link do Meet. No nosso caso, nós já temos, né, o nosso link lá no Ava, então você pode vir aqui, e colocar uma notificação. 10 minutos antes, né, no caso eu, você pode escolher uma cor também. Você vai estar ocupado ou você vai estar livre nesse horário. E você pode dizer para notificar que esse símbolo 5 minutos antes, 10 minutos antes. Então, se você faz isso com seu e-mail pessoal e é o mesmo que está no seu celular vai emitir um alertazinho 5 minutos antes ou 10 minutos antes da reunião. É bem legal. E aí ele já vai mostrar, esse espaço de uma hora totalmente ocupado para você. Porque nesse horário você tem uma reunião. E aí você pode fazer mais. Depois da aula eu tenho, aliás, antes da aula eu chego em casa de 4 horas. Então de 4h30, posso colocar aqui o horário, de 4h30 até as 5. Vamos dizer que é uma hora de aula até as 5h30. Eu tenho uma tarefa de 4h30, que é o quê? Essa tarefa é assistir às aulas que estão no Ava. Você tem essa tarefa para fazer aqui, certo? E aí você pode colocar aqui alguma lista do que você tem que fazer, né? Você vai salvar. E agora ele vai mostrar aqui, vou colocar aqui depois. Ele vai mostrar aqui que você tem uma tarefa que dura meia hora aqui, para você fazer, né? E aí você vai depois definir cores, por exemplo, tarefas do que é trabalho, né? Vou colocar aqui um nome qualquer, a tarefa do que é trabalho, você pode colocar como sendo verde, o que é daqui, da gente, da pós-graduação, é azul. E aí quando você for abrir o seu Google Agenda, o seu Google Calendário, tanto no celular como no computador, você vai ter visualmente organizado na sua semana os seus horários, o que você tem que fazer. Então é uma prática muito boa de se usar. E como isso aqui é uma coisa leve, normalmente assim, você não vai gastar tanta memória, você pode fazer isso no seu e-mail pessoal, você não precisa usar seu acadêmico para isso, né? Porque o seu e-mail pessoal já é o que está no seu celular. Então o seu celular vai acabar lhe notificando quando você tiver essas coisas. E aí o que é que eu aconselho? Vocês podem explorar essas ferramentas. Aqui eu tenho evento, um horário para se concentrar. Então, nesse horário para se concentrar, você pode colocar aqui não me perturbe, que é o quê? Você vai tirar 1 hora ou 2 horas do seu dia somente para estudar ou para fazer determinada coisa. Ou então você pode dizer que nesse horário você vai estar ausente. Então, se alguém tentar entrar em reunião com você, ele vai cancelar. Aqui é mais para trabalho remoto. Mas você pode colocar esse ausente para ser alguma coisa, para ser alguma coisa para você lembrar, né? Aqui no trabalho remoto, o ausente significa que durante esse horário ninguém vai conseguir fazer uma reunião com você ou entrar em contato, fazer uma chamada. Mas para você como pessoa, você pode usar essa ferramenta para dizer que nesse horário você não vai fazer nada, né? E tem diversas outras aqui. Tarefa, local de trabalho, você nesse horário você pode dizer que vai estar em casa, no escritório, agendamento de horários, que é um novo, onde a pessoa pode tentar agendar um horário com você. Então é uma ferramenta simples, mas que ela tá ali online, né? Tá dentro daquelas TICs que a gente falou na primeira aula, que ela tá ali para você conseguir organizar. Então, se de repente você tem ali meia horinha no domingo, 1 horinha, você já tem o horário das aulas, você sabe que tem que estudar, você pode vir aqui organizar semanalmente tudo que você tem que fazer na semana. E aí todo dia você vai ter que criar a prática, então entra aí aquele princípio da autonomia, da educação à distância, de algumas vezes no dia olhar ali o seu Google Agenda e dizer, eu tenho isso para fazer tal hora, já ia esquecer. E se você não esquecer, ele vai e lhe notifica. Então é bem legal essa ferramenta, certo? A atividade, eu vou liberar ela depois, mas eu vou explicar direitinho. O que é essa atividade do Kanban? Né, eu acho. Não, eu ainda não coloquei a descrição dela.
Mas na descrição dela vocês vão simular. Eu vou pedir para vocês simularem, fazer um quadro aqui do nosso método Kanban para uma disciplina ou para um trabalho que vocês vão fazer. Como a gente só está tendo a minha disciplina, não vou conseguir cobrar de outra. Mas a ideia é que vocês vão criar um quadro desse com algumas tarefas, né? Eu vou pedir aqui um número de tarefas, por exemplo, 10 tarefinhas. Vocês vão fazer esse quadro, tirar uma foto, tirar um print e submeter lá para mim, certo? Então a nossa tarefa do Trello vai ser essa, que é um incentivo para vocês criarem uma conta do Trello, mexerem na ferramenta, ver como funciona e me enviarem essa atividade, né? Então a aula de hoje era essa, espero que vocês tenham gostado. Uma técnica muito usada, eu desejo muito que vocês tenham o costume, né, que vocês consigam esse costume de usar essas ferramentas de gerenciamento de tempo e de tarefas, tanto quanto o sistema Kanban através do Trello, quanto usando o nosso Google Agenda, que é uma ferramenta grátis, né, muito boa, visualmente vocês vão conseguir ver perfeitamente tudo que vocês estão fazendo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até a próxima.